Depois de decidir que porte de maconha para uso pessoal não é crime, o Supremo retoma hoje o julgamento para definir qual é a quantidade que vai diferenciar quem é usuário de quem é traficante. A gente vai tentar entender os próximos passos com a professora de Direito Constitucional e mestre em Direito Internacional, Séries Rabelo. Professora, muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, muito obrigada. Nós temos muitos pontos polêmicos hoje para tratarmos ao vivo aqui, certo? E eu estou à disposição. Sem dúvida. Professora, eu queria começar por um deles que... para mim é uma dúvida importante. Vamos imaginar, nós teremos o encerramento dessa discussão no Supremo Tribunal Federal, que vai lá determinar qual é a quantia de maconha que, encontrada com alguém, vai diferenciá-lo de traficante ou usuário. Então, a gente tem essa quantia definida. E o Congresso Nacional está discutindo aquela PEC que vai dizer na Constituição, em algum momento, que qualquer quantidade de qualquer droga é crime, o porte de qualquer quantidade de qualquer droga é crime. Dessas duas decisões, o que é que a gente extrai? Com qual delas a gente vai ficar se elas duas chegarem ao desfecho que a gente imagina vão chegar em algum momento? Bom, é interessante frisar que é criticado por todos os juristas, né, uma possível invasão de competência do STF, porque, por exemplo, cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema e a própria Anvisa determinar quais são as substâncias entorpecentes ou não. Então, é a resolução da Anvisa que determina. Então, nós temos aí uma possível invasão de competência por parte do STF que está legislando, né, e que está causando mal-estar entre os poderes. Agora, é importante frisar o que houve ontem foi a descriminalização da maconha, apenas essa substância. Não houve o liberou geral, não há agora a possibilidade de uso de drogas em locais abertos ao público, de forma alguma. Apenas a maconha, a cannabis sativa, foi por maioria descriminalizada. Agora, professora, a gente tem até mudanças ou divergências em relação à própria invasão de competências. Eu vou citar 3 autoridades aqui que pensam completamente diferente. Ou talvez nem tanto. Pacheco, logo depois que houve essa decisão de ontem lá no Supremo Tribunal Federal, destacou sim que foi uma invasão de competência, não pela primeira vez, fez críticas ao entendimento do STF. Nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, apressando a instalação de uma comissão especial para dar andamento na PEC das drogas lá na Câmara dos Deputados. Lembrando que a PEC foi aprovada não há muito tempo na Comissão de Constituição e Justiça, já passou pelo Senado Federal e hoje, no Fórum Jurídico lá em Lisboa, em Portugal, a gente está com um correspondente lá, ele chegou a dizer que não cabe ao parlamento comentar decisões do STF, mas tomou ontem essa decisão. E durante o julgamento de ontem, o ministro Luiz Fux fez críticas antecipadas dizendo, não entre aspas, mas mais ou menos assim, lá vem o legislativo, o parlamento dizer que o que estamos fazendo aqui é invasão de competência, porque para ele não é. Também não dá para bater o martelo, né? É uma questão de opinião, ou não? Como a senhora vê isso? Veja só, o julgamento de ontem, o nascedor do julgamento de ontem se deu através de um recurso interposto pela Defensoria no caso concreto, ou seja, chegou ao STF um recurso interposto pela Defensoria em favor de um cidadão que foi preso, privado de liberdade por 3 meses em Diadema, São Paulo. Na cela dele foi encontrada essa quantidade considerada ínfima de entorpecente, 3 gramas, e ele passou 3 meses privado de liberdade. E a defesa, após sucessivos recursos, fez com que esse caso concreto chegasse ao STF em 2011 e apenas ontem fosse julgado com repercussão geral. Então, o que houve o julgamento ontem foi desse caso específico que vai produzir efeitos gerais, enquanto não há uma normatização por parte do Legislativo, porque sem essa atuação do Legislativo a posteriori, essa liberação da maconha vai trazer mais problemas do que soluções. Então, temos que ter sim a participação do Legislativo e a participação técnica do órgão competente, que vai dizer quais são as substâncias que estão liberadas ou não, ou somente a cannabis sativa, que é a maconha, que é justamente a Anvisa. A Amanda Klein tem uma pergunta para a senhora também, professora. Pois não. Seu áudio acho que está desligado, Amanda.
Desculpe, vamos lá, professora. A gente estava discutindo na resposta à pergunta do Colombo sobre se houve uma invasão à competência do Poder Legislativo. Por outro lado, o Poder Legislativo até hoje não respondeu uma pergunta muito básica, que é estabelecer critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Isso não vem funcionando porque é uma população que paga penas mais altas, que é a população preta e pobre deste país. Existem milhões de estudos comprovando que essas pessoas são abordadas e que essas pessoas é que superlotam as cadeias acusadas de tráfico de drogas, mesmo se forem usuárias. Se o STF não responde essa pergunta e se o Legislativo não se dá o trabalho também de definir esses critérios, como fica, né? Nesse vazio legislativo é que o STF entra para impor e não deixar isso a critério das autoridades policiais. Perfeitamente. Veja só, muito importante o tema que você trouxe à baila, porque na prática, no caso concreto, cabia à autoridade policial, né, de plantão, durante o flagrante, verificar o cabimento da aplicação do artigo 28, né, que era o porte para consumo, ou o 33, que era justamente o tráfico. Então, no caso concreto, havia a liberalidade do delegado de polícia, que é o chefe da autoridade policial. Então, esses critérios esparsos e lacunosos faziam, como bem você disse, que a população preta, pobre, carente, periférica das comunidades, sim, fossem taxadas como traficantes. Não há um critério objetivo. A legislação que rege a lei antidrogas é de 2006, a lei 11.343 de 2006. Esse julgamento começou em 2015 e já foi suspenso por diversas vezes. Então, nós vemos no Brasil hoje que, diante de uma lacuna, né, de uma atuação omissa do Poder Legislativo, por muitas vezes, no caso, por exemplo, da injúria racial com o racismo, o STF foi chamado para resolver o caso e pôr uma pá de cal sobre o assunto. Só que esse assunto ainda vai produzir bastantes efeitos, porque nós precisamos saber a quantidade, há um consenso em torno de 40 gramas, segundo os ministros, tá? Quais são as medidas que serão aplicadas, quais são as sanções que serão aplicadas, onde e por quem. Então, tudo isso ainda precisa ser bastante esclarecido. Aldo? Professora, bom dia. A gente está vendo o Supremo Tribunal Federal se comportar, pelo menos na ótica de uma boa parte da população, como um supremo legislador, né? A gente vê decisões sendo tomadas em que tornam o trabalho da polícia, por exemplo, bastante difícil, porque se não há incentivo para se fazer abordagens, tendo em vista que o usuário ou mesmo o traficante que seja pego com determinada quantidade de maconha, ele não vai sofrer consequências, e a polícia é tão demandada porque a criminalidade está solta, a polícia está desincentivada a fazer esse tipo de abordagem. Ao mesmo tempo, a gente acompanhou uma notícia agora, aqui no Jornal da Manhã, dizendo que a Guarda Municipal, por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, vai ter que criar um canal de denúncia, que ela não pode fazer abordagens e tal. Ou seja, o judiciário tem colocado a polícia e a Guarda Municipal, nesse caso que eu citei, sempre como um malfeitor em relação à sociedade. Como é que fica o nosso ambiente criminal, onde a percepção de impunidade, a percepção de que a justiça protege o criminoso, vai alimentando essa sensação de insegurança que domina o Brasil hoje? De fato, é um tema bastante sensível, porque nós temos que olhar por vários vieses. Exemplo, legislação lacunosa desde 2006, julgamento suspenso diversas vezes, a questão da proibição, de fato, da Guarda Municipal agir como se polícia militar fosse. A Guarda Municipal tem suas atribuições e delimitações trazidas na própria Constituição Federal. De fato, no viés popular, no viés público, né, na linguagem de quem está em casa, está havendo, assim, um liberou geral. Mas, de fato, não é isso que tem acontecido, tá? De fato, a gente tem que perceber que, para evitar alguns abusos, certo? Algumas arbitrariedades em prisões, é que o STF se posicionou. Lembrando sempre que o que aconteceu ontem foi um julgamento de um recurso, de um caso concreto que chegou à corte desde 2011. E nós estamos em 2014, de um homem que foi condenado apenas por portar 3 gramas numa cela da cadeia, em Diadema. E ele foi privado de liberdade por mais de 3 meses. Então, para os usuários, o artigo 28 até então, ele não aplicava prisão, ele aplicava medidas alternativas, medidas educativas. Agora, é importante salientar
salientar para quem está em casa que continua sendo ilícito o consumo de maconha. O consumo de maconha em locais públicos, o porte, continua sendo ilícito. Um ilícito administrativo que terá suas sanções definidas. É importante um exemplo claro, por exemplo, para comparar, é estacionar o seu carro numa vaga reservada para pessoa com deficiência. Não é crime, não, mas é um ilícito administrativo que poderá acarretar multas. E outro argumento sustentado é a superlotação carcerária e a péssima visibilidade que o Brasil tem perante os organismos estrangeiros, a própria ONU, certo? No tratamento aos detentos, né? A violação a direitos humanos. Então, isso aí é uma medida, né, que visa também a gerar o desencarceramento, ok? E evitar a superlotação. Então, nós temos, eu como professora, vejo sim uma invasão de competência, certo? Uma invasão de tecnicidade por parte da questão do laudo emitido pela Anvisa, que é quem tem competência para dizer o que é substância entorpecente ou não, como o Loló. O Loló muitas vezes já ocasionou a prisão por tráfico quando a resolução da Anvisa disse que não era substância entorpecente. Professora Séries Rabelo, muito obrigado pela entrevista, bom dia para a senhora, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.